Falando em governo, Serrão, o mesmo governo divulgou na noite de ontem, quarta-feira, os gastos com o cartão corporativo presidencial desde 2003. De acordo com os dados, o ex-presidente Jair Bolsonaro gastou pouco mais de 27,6 milhões de reais em 4 anos. Mesmo corrigido pela inflação, esse valor é menor do que o valor registrado tanto por Lula quanto por Dilma do que gastaram em seus mandatos, que juntos utilizaram aí mais de 107 milhões de reais dos cofres públicos em 13 anos e meio. Piperno, o que você tem para me dizer desses dados que foram divulgados hoje? Existem alguns dados que me chamaram bastante atenção do cartão corporativo do presidente Jair Bolsonaro, de gastos em padaria, gastos em restaurantes exorbitantes. Como é que você vê isso? Olha, Paulo, o volume, né? Quando a gente sempre fala em um número que chega aí à casa dos milhões, há a impressão de que realmente isso se trata de algo absolutamente estratosférico. Então, o volume de gastos, eu acho que a gente tem que avaliar com muito cuidado, porque, às vezes, com o cartão corporativo, você paga, inclusive, despesa aí com a equipe de segurança. Isso pode acontecer com qualquer governo do mundo. Então, eu não vou no volume, não. O volume deu aí um pouco mais de 500 mil reais por mês, em média, coisa de um pouco acima de 18 mil reais por dia. Óbvio que isso é muito dinheiro para qualquer um de nós, né? Para qualquer indivíduo aí, trabalhador e tal, mas a gente não sabe qual foi a necessidade que gerou esse tipo de gastos. Assim como, enfim, do presidente Temer, do presidente Lula, quais as equipes de segurança, quais os agregados aí que estiveram envolvidos nisso. A questão é, para onde foi esse dinheiro? E aí, o que está fazendo, por exemplo, a alegria das redes sociais é aquele pequeno restaurante lá no norte do país e tal, que recebeu mais de 100 mil reais. É impressionante como o presidente e a equipe dele gostavam de comer nesse restaurante que vende lá um prato feito aí de 20 reais. 109 mil reais. 109 mil reais. Então, vamos lá, Paulo Matias. A cada R$1.000 dá para pagar 50 refeições nesse restaurante. A cada R$1.000. Como a gente fala em 100 mil, vamos multiplicar por 100, ou seja, mais de 5 mil refeições nesse pequeno estabelecimento. Mas deve ter, assim, olha, esse restaurante deve ter uma comida que entra em qualquer guia internacional de gastronomia, porque não é possível que o governo do Brasil goste tanto desse pequeno restaurante, né? E que vai provavelmente majorar os seus preços a partir de hoje, porque agora ele caiu de novo nas graças do povo, né? Todas as redes estão aí comentando e falando muito dele, né? Recebeu um tipo de propaganda gratuita, um marketing gratuito aí, que provavelmente qualquer dono de estabelecimento inveja. Então, veja, esses gastos eles têm que ser analisados com lupa. O problema não é gastar 20, 30, 50 milhões. E, claro, como eu disse antes, para a gente é muito dinheiro, mas é preciso que a gente entenda o que foi envolvido nesses gastos. Eu aposto que 109 mil reais nesse pequeno restaurante de prato feito é algo que cause muita estranheza. Ô Piperno, não querendo de maneira nenhuma nesse programa fazer qualquer tipo de provocação a você, o Serrão me conhece, sabe, comportamento por aqui, mas talvez seja uma curiosidade também do Serrão. Serrão, me corrija se eu estiver errado e também me confirme se essa seja a sua curiosidade. Por que, Piperno, olhando bem no fundo da câmera aqui da Jovem Pan News, você tem um duplo padrão? Por que você só se indigna com os gastos do cartão corporativo de Bolsonaro e os de Lula? Me parece que você amenizou um pouco a fala. Não, porque aí que está o negócio. Eu não conheço os detalhes dos gastos do cartão do Lula. Mas é um valor maior, certo? É um valor maior. Ou seja, os governos do PT têm credibilidade para apontar o dedo no governo Bolsonaro e dizer em relação a esses gastos? Veja, primeiro que eu estou apontando o dedo, né? Não me importa muito a opinião do governo do PT em relação a isso. Mas você só aponta de um lado, hein? Não me lembro que, por exemplo, o ministro Orlando Silva,
que na época ministro dos esportes, ele começou a cair por conta da tapioca de R$8 também paga com cartão corporativo. Porque aí, Paulo, é o que eu disse no início, a gente precisa entender o que foi pago com essa dinheirama, com os 27 milhões de Bolsonaro ou com os 50, 100 do Lula. Porque às vezes você pagou outros itens, como por exemplo a equipe de segurança. Então, é preciso que a gente esmiúce item a item. Então, no caso do Bolsonaro, a gente já conhece os itens, porque isso agora se tornou público. E mais, isso estava protegido por sigilo. E nós discutimos muito isso durante o ano passado todo. Quer dizer, por que revestir de sigilo, blindar com sigilo esse tipo de despesa? Porque é evidente que se o presidente da República sai acompanhado de 100 integrantes da sua equipe de segurança, os gastos com o cartão eles vão ter que subir, vai ter que pagar alimentação para essa turma toda. O que eu estou querendo entender é por que, por exemplo, esse restaurante vendeu tanta comida para a gente do governo. Serrão, essa argumentação do Piperno te convenceu? Não, ela não me convence, não. E essa coisa do cartão corporativo é algo que me incomoda há muitos e muitos anos. Antigamente, a burocracia federal, estadual e municipal, ela usava para o sistema de pagamento, olhem como é que o troço era horroroso. Você tinha um negócio chamado pronto pagamento. Um funcionário que era responsável por uma sessão, ele tinha um cheque, um talão de cheque, que era emitido em nome dele e ele tinha que prestar conta sobre as pequenas despesas daquela repartição. Isso era um inferno. O trabalho que isso dava, vocês não têm ideia disso. Aí surgiu a modernidade, veio o cartão corporativo. O cartão corporativo criou a facilidade desse pagamento das despesas e também da comprovação, porque com o cartão todas as despesas vêm discriminadas pela empresa do cartão de crédito. Então isso aí melhora a prestação da conta. Aí vamos aonde a porca torce o rabo no Brasil. O Brasil não gosta de transparência nos gastos públicos. O Brasil gasta muito mal o seu dinheiro. Então nós temos um ponto. Segurança de presidente da República. O cartão do Gabinete de Segurança Institucional tem proteção. E pode ter proteção por 50, 100 anos. Então, aquele gasto é considerado gasto de segurança nacional. Isso é correto? Eu tenho a minha dúvida se é correto. Se ele não deveria ter uma instância fiscalizadora dele mais rigorosa, mas não tem. Quando aquilo é classificado como sigiloso, tchau, um abraço, foi pago. Então, isso não é legal. Tem outro aspecto que a gente tem que levar em conta também. O nosso modelo palaciano. Quanto custa a porcaria de um palácio? Por que palácio é tão caro? Eu vou dar o exemplo aqui, idiota aqui, daquele que lançou seu primeiro vídeo de campanha esse ano, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Ele botou no vídeo dele lá contando que ele mora numa casa alugada, paga com o dinheiro dele, com uma cozinheira paga por ele, e no dia que ela não está, ele que lava a louça, ele que cuida da vida dele. Então ele não vive em palácio, ele não gasta o dinheiro do Estado para se financiar como governador. Mas essa não é a tradição da maioria. A maioria vive em palácio. Palácio custa muito. Tudo em palácio custa muito caro. E tem um cartão corporativo específico para cada gasto daquele ali. Então, esse cartão explode o gasto e ninguém fica sabendo qual é o custo disso. E aí vem essas questões espetaculosas aqui, como esse do restaurante. Vai saber para quantas pessoas o Jair Bolsonaro pagou almoço naquele dia, ou se foi um evento contratado, não se sabe, mas vem a notícia espetaculosa. Bolsonaro gastou 100 pau no restaurante, né? Ou gastou 32 milhões na padaria lá, já veio a história da padaria que gastou não sei quantos milhões. Então, a crítica não é por aí, a crítica tem que ser estrutural, como o dinheiro público é gasto.